Pronto. Iniciando então a nossa live aqui do Núcleo Espírita Eurípides Barçanufo. Boa noite para todo mundo, né? Esperando aqui os convidados chegarem. Pessoal entrando aqui. Estou acenando para todo mundo. Vamos lá. Já já a Sinara também vai estar entrando aqui com a gente. Boa noite para Danilo, Kaique, Feu, também para o pessoal aí do Deus, Cristo e Caridade, né? Deixa eu aceitar aqui Sinara. Pronto. Acho que agora vai, hein? Boa noite, Bo, de novo. Acho que a gente está tendo algum probleminha de conexão com a internet de Sinara, né? Tá demorando aqui de abrir. A tela tá escura ainda. Conseguindo ver a imagem dela? Não, caiu, né? Vou tentar novamente. Tá travando. Eu creio que o sinal de internet aqui na cidade hoje não esteja muito bom, porque... Pronto. Tá todo mundo vendo e ouvindo bem. Quem estiver ouvindo bem e vendo bem a gente sem travar, dá um ok aí. A chuva tá um bocadinho forte aqui, né? Choveu o dia todo, tá fazendo aquele friozinho, né? Inverno chegando. Tô dizendo a conexão, eu acho que fica um pouco comprometida. Comprometida, é verdade. Mas, olha aí, mas dá para compreender, né, o que a gente fala, mesmo com eco. Deu uma melhorada no eco? Deu. Pronto. É isso aí. Então, problemas técnicos, acho que resolvidos, né? Ou não? Continua parando. Podemos iniciar? Vamos iniciar, então, a nossa live de hoje. Sejam todos Então, muito vamos, bem-vindos né? aqui. E a gente sempre inicia, né, com a nossa prece de abertura, com a nossa oração, para a gente se conectar melhor Nossa com a prece, todos espiritualidade maior. bem-vindos, né? Novamente, mais uma live. E antes de tudo, agradecer a Deus essa oportunidade, né, de estudo, de aprendizado, de estar disseminando a doutrina espírita, né? Sim, mas com a visão espírita. Então, vamos fechar os nossos olhos, imaginar um grande sol sobre as nossas cabeças, olhar para Jesus e agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada, Mestre Jesus, por esta chuva, por este dia, pela experiência de nossas vidas. Agradecemos por todas as oportunidades. Porque temos consciência que todas elas são necessárias para o nosso aprendizado, sejam experientes tristes ou alegres, mas todas para nos fortalecer como seres humanos, espíritos que somos. Que esta luz que aqui se expanda por todo o planeta.
uma luz de calma, de serenidade, com energias curativas. Que todos os nossos corações possam ser tocados pelo teu amor, pela tua essência. Assim seja. Que assim seja. Então, Muito bem, então vamos começar, né, com o tema da noite. Todo mundo aqui junto com a gente, pegando carona na nave do NEEB. E vamos... Nessa cauda de cometa. Nessa cauda de cometa. E vamos estudar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema bastante instigante, interessante, para alguns até temeroso também, né? E para outros até fantasioso, por que não? Tem gente que não acredita, né? Então a gente vai estar falando da pluralidade dos mundos habitados, não é isso? E a gente sabe que o homem, ele já conquistou a Lua e vem buscando, né, conquistar, conhecer pelo menos outros mundos, né? No início do século XX, aliás, meados do século XX, teve aquela corrida espacial, e a gente sabe que por trás disso tinha também o aspecto político, socioeconômico, mas a doutrina espírita, ela já falava disso há 150 anos, mais de 150 anos atrás, né? Falava justamente da pluralidade dos mundos, ou seja, que há uma diversidade de mundos no nosso universo, né? E é um tema que muitas outras denominações talvez não se aprofundem tanto nisso, né? Inclusive até dentro da própria doutrina espírita também, por parte de alguns, não são todos, há uma certa até resistência de se falar sobre isso, talvez porque não se tenha cientificamente comprovado, demonstrado, né, a existência não de outros mundos, mas de seres que habitem esses outros mundos. Porque a doutrina fala da pluralidade dos mundos habitados. Então, ela confirma que existem seres em outros lugares do universo. Não é isso? Emmanuel, no livro que tem o mesmo nome, Pluralidade dos Mundos Habitados, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele vai dizer que os veneráveis orientadores, que são os espíritos superiores da nova revelação, que é a doutrina espírita, guiando o pensamento de Allan Kardec, eles fizeram com que ele escrevesse a seguinte declaração: Deus povoou de seres vivos todos os mundos, concorrendo esses seres ao objetivo final da providência. E a gente sabe que o objetivo final da providência é justamente o desenvolvimento de cada ser, o progresso de cada ser, seja de que espécie for, né? Essa é a finalidade. E mesmo que ainda não exista uma demonstração e um aval da ciência por completo em torno disso, apesar de ter muita especulação e existir muita coisa encoberta em torno desse assunto, a gente percebe que até matematicamente, né, se falando, o que acontece? Imagine, nós temos milhares de mundos dentro de uma galáxia, e nós temos bilhões de galáxias. Se a vida existe aqui, né, proporcionalmente pela quantidade de mundos que existe, por que não existiria a possibilidade de vida em algum outro lugar, né, diante de tanta vastidão, de tantos mundos existentes? E também seria a gente meio que duvidar da sabedoria de Deus, né, porque ele não cria nada inútil. E os mundos, as estrelas, os astros estão aí no céu, não são para recrear os nossos olhos. Não é apenas para a gente ficar admirando o brilho das estrelas, não é isso? Quando eu estava refletindo sobre isso, eu lembrei muito do projeto Genoma. Logo quando os genes humanos foram mapeados, conseguiram mapear, a ciência disse que nós tínhamos uma espécie de 14% dos genes
ativos. E que eles instruíam o nosso corpo a formar as substâncias, as proteínas, para constituir o funcionamento dele. Mas que 86% desses outros genes, eles chamaram de junk DNA, ou seja, era o DNA lixo, né? E aí, com o passar do tempo e com mais estudos, se percebeu que esse DNA lixo, muitos desses genes que estão nesse chamado DNA lixo, na verdade, eles têm uma importância muito grande, porque eles servem como uma espécie de fazer uma espécie de interlocução ali entre os próprios genes, né? Algo meio que parecido com a matéria escura do universo, que a ciência não sabe por que existe, mas ela tem uma finalidade de agregar, né? Aí eu fiquei fazendo uma ponte com relação a isso. Ou seja, Deus não cria nada que seja inútil, né? A gente que por desconhecimento acaba fazendo e tendo esse tipo de pensamento, esse tipo de colocação. E aí veio Jesus lá no Evangelho falando o seguinte, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa do meu Pai. Né? Inclusive, esse é o título do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo que estuda justamente esse assunto que a gente está conversando aqui hoje. Né? Então, que moradas são essas? Né? Que casa é essa? Então, a casa do meu Pai que Jesus se referia é justamente o universo. Né? E as moradas são esses diversos mundos, esses diversos orbes que temos, né, nesse grande universo. E a gente pode entender também essa passagem, há muitas moradas na casa do meu pai, sobre 3 aspectos. Né? O primeiro seria esse, físico, dos próprios globos, dos próprios mundos. Um outro aspecto seria das dimensões espirituais, tanto superiores quanto inferiores, que também são moradas. E ainda o aspecto da própria mente, da própria psique humana. A gente sabe que quando o espírito ele desencarna, ele, de acordo com a vibração dele, com o que ele pensa, ele acaba criando o próprio mundo, a própria psicosfera em torno de si. Né? Então, essa também seria uma interpretação dessa morada na casa do Pai. Né? Então, nós temos aí, a gente parando para analisar, o nosso maravilhoso planeta que gira em torno de uma estrela, né, e viaja junto com ela, dentro da nossa galáxia, que viaja junto com outras galáxias nesse universo que a gente não sabe se é só um ou se existem mais. Né? Então, tudo ainda está por vir, por descobrir nesse sentido. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando eu estava estudando esse assunto, eu percebia cada vez mais a grandeza da divindade, né? Essa inteligência suprema. Imagine, nós estamos aqui agora, sob a lei da gravidade, né? Cada um no seu canto, mas nós estamos nesse globo que está girando, suspenso, né? Nesse espaço, e fazendo uma órbita elíptica em torno de uma estrela, junto com outros planetas também, uma matemática perfeita, né? E assim é com tudo que rege as leis universais. Então, só uma inteligência magnânima, suprema, para poder realmente abarcar tudo isso. Né? E aí vem a doutrina espírita, trazendo mais elucidações e classificando esses planetas, classificando esses mundos. Não de forma absoluta, né, mas trazendo uma categorização, não é isso mesmo, Sinara? Desses mundos existentes? Veja bem, né? Você falou em relação ao preconceito, né? Emmanuel comenta. Quando a gente toca no termo extraterrestre, né? É um termo que assusta as pessoas.
Mas não é nada demais, né? Está além da terra, né? E como você pontuou aí, é o capítulo do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Então, tudo que está além do nosso planeta, então é extra, né? Todos os sobreviventes de todos os mundos, para nós, né, são considerados como extraterrestres. E, na verdade, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, ela é muito restrita, para que a gente, de fato, tenha um olhar mais profundo, né, de toda a existência, de todo esse universo. Se a gente não tem a exata noção do que é Deus, não é? Porque tudo é criação. É criação dele, todo esse universo, toda essa morada. Então, o nosso olhar é muito limitado ainda para essas moradas. Né? E quando a gente fala em categorias, né, desses mundos habitados, nós poderíamos até falar assim, de mundos superiores ou inferiores. Porque, na verdade, esses mundos, eles não sofrem uma categoria fixa. Né? Não é absoluto dizer que ele é superior ou inferior. Por quê? Existem nesses mundos, como a gente está vivendo agora, transições. Então, todos os mundos passam por transições, porque todos eles estão relacionados com os indivíduos que lá se encontram. Então, é relativo dizer, simplesmente fixar categorias, classificar. Mas Kardec, ele classificou em 5 categorias, com um objetivo, acredito eu, para que a gente tivesse pelo menos a noção, né? Um entendimento melhor de como olhar para esses mundos referentes à nossa evolução espiritual. Para ter uma ideia assim, para onde é que nós vamos? Né? De onde é que nós viemos? De qual mundo viemos? De qual mundo precisamos percorrer? Né? Para esse universo. Então, ele colocou, eu imagino assim, uma pirâmide. Né? Onde a base dessa pirâmide está a quinta ordem, né? Porque foi classificado em 5 categorias. Então, a quinta, que está relacionado aos mundos primitivos. Quando eu falo mundos, é porque não existe apenas um único mundo primitivo. Nessas categorias, elas são dadas por vibrações. Né? Os mundos primitivos, existem vários mundos primitivos. Né? São mundos em que ocorrem as primeiras reencarnações da alma. Né? Das almas humanas. Então, são esses os mundos primitivos. E acima dele, na quarta categoria, nós temos o nosso mundo de provas e expiações, né? Que ainda dominam o mal. Né? E o planeta Terra faz parte dessa categoria. E logo acima nós temos... Né? Veja que a pirâmide ela vai vigilando. É porque o exercício, o trabalho é árduo, para que a gente possa ir galgando esses degraus desses mundos. E nós temos um mundo de regeneração na terceira ordem, né? Nessa terceira categoria, que é um mundo em que nós estamos passando por uma transição e que nós já vamos fazer desse planeta aqui um planeta de regeneração. Não predomina o mal, como existe agora no mundo de prova e expiação. Vamos torcer para que a gente retorne um pouquinho para esse planeta, né? Sinta o sabor para esse planeta de regeneração. E acima desse planeta, né, desses mundos, né, porque são vários mundos de cada categoria, nós temos os mundos ditosos ou felizes. Aí, a partir desse mundo é que, de fato, existe a predominância do bem, de espíritos iluminados, né? Nossos mentores espirituais, e assim,
dessa quarta categoria está a categoria, está da segunda categoria, está o topo da pirâmide, que é a primeira, o mundo celeste, né? É um mundo de espíritos puros, de espíritos semelhantes a Jesus, que são governadores de planetas. Então, as categorias são essas, né, essas cinco, e vale lembrar que essas categorias estão muito relacionadas com a evolução espiritual dos seus indivíduos, né? E também relacionadas às suas composições físicas. E aí eu fiquei analisando, né, que eu gosto de partir de onde eu estou, planeta Terra, quando ele fala que existe também essa mudança física, e aí, para compreender melhor, nós nos encontramos no mundo de prova e expiação, onde a nossa consciência ainda é um pouquinho restrita em relação à fraternidade, ao bem-querer, ao cultivar a criação divina. Aí eu penso logo na natureza. Olha das enchentes, olha o Rio Tietê em São Paulo. Então, tudo isso é consequência, né, do mal que nós causamos à natureza, destruindo, derrubando árvores, né? Então, de uma forma ou outra, essa destruição tem a ver com a nossa evolução espiritual. Mas a partir do momento em que esse planeta Terra, né, que eu estou dando aqui o exemplo, ele vai passar a ser um planeta de regeneração, né? Vai galgar um planeta, né, nessa subida, nessa escala da progressão dos mundos. Então, vão estar aqui espíritos com maior consciência, né? A consciência de trabalho, a consciência de conservação. Então, o aspecto físico vai mudar também em consequência dessa mudança de consciência dos indivíduos que aqui vão habitar. Então, existe a relação indivíduo com aspecto físico dos planetas. Então, assim, mas existem bem mais detalhes, né, de cada um desses mundos, dessas categorias. E a gente pode aqui, né, Cairo, já começar um pouquinho, adentrar mais nessas categorias, né? A falar de cada mundo em particular, né? Sim, tá. Às vezes a voz fica um pouquinho... Às vezes a voz fica um pouquinho metálica para mim, né? Mas está dando para ouvir e entender direitinho, né? Então vamos dividir, ó. Eu vou falar sobre os mundos primitivos, de provas e expiações e regeneração, e você fala da parte boa, tá bom? Lá para cima. Deixa pro final. Vou te dar esse prêmio. Vou te dar esse prêmio aí. Então, assim, os mundos primitivos. É importante a gente estar falando dessas categorias de mundo, porque a gente sempre está falando, o planeta Terra está em transição. Transição do quê? Né? O planeta Terra é um mundo de provas e expiações. Mas ele já foi algum outro tipo de mundo? Ele vai ser que tipo de mundo? Então, por isso que é bom a gente estar esclarecendo para aqueles que ainda não tiveram acesso a esse conteúdo dentro da doutrina espírita, né? Então, os mundos primitivos, como você mesma falou, são aqueles mundos destinados às primeiras encarnações dos espíritos. Então, os espíritos que encarnam ali, eles possuem o instinto ainda muito forte, eles estão mais ligados à questão da sobrevivência, de ir em busca do alimento, sabe? De buscar realmente as condições de vida baseada mais numa vida fisiológica, né? Então, os mundos primitivos são muito voltados para isso. Você não vai ver lá grandes invenções, nem indústrias, nem a tecnologia acontecendo, né? Eles ainda vão começar a entrar em contato com a natureza, despertar para ela e aprender com ela e começar a testar, digamos assim, as coisas, e as primeiras criações vão se dando ali naquele momento, naquele mundo. A Terra já foi um mundo assim? Já. A Terra já foi um mundo assim, né? E é importante falar também
que mesmo o homem ali sendo primitivo, né, porque a gente pode pensar assim, poxa, mas ele não tem muita consciência de muita coisa, como é que ele vai conseguir se desenvolver? Mas as leis de Deus, as leis universais, elas estão, né, dentro da consciência do homem, né? Isso a divindade soube colocar. Então, aos poucos ele vai despertando essa consciência e entendendo o processo dessas leis. Tanto que, se a gente remontar os povos primitivos, a gente percebe que eles procuram, de alguma forma, ter um contato com algo maior, né? Com algo mais grandioso. Veja que, a partir daí, surgiu a mitologia, né? O homem tentando explicar o mundo, e tentando entender as coisas dos céus e sabendo que existe algo maior que ele muitas vezes respeita, teme, né? Então ele tem dentro de si essa característica. O mundo de provas e expiações, que vem logo após o mundo primitivo, Cairo, né? Eu digo só um assim, minutinho aqui. Esse mundo primitivo me lembrou muito do tempo das cavernas, né? A caça, a pesca, a sobrevivência mesmo do corpo físico. Me lembrei muito disso. Isso. Me lembrei muito disso. Os homens das cavernas. E logo após essa passagem do mundo primitivo, né, que é uma coisa que acontece por anos e anos e centenas, milhões de anos até, né? Depende de cada planeta. E nós temos um mundo de provas e expiações, e esse a gente não precisa falar tanto, porque nós estamos inseridos dentro dele. A gente conhece muito bem como é um mundo de provas e expiações, né? Por mais que nesse momento nós somos um mundo de provas e expiações, passando por um processo de transição. Então já é uma coisa à parte, né? Mas é um mundo onde o mal ainda predomina, infelizmente, né? E nesse mundo, nós andamos meio que de braços dados com os problemas ainda, né, com as misérias e com toda essa gama de coisas que nos afetam tanto ainda. Né? A gente não vive a verdadeira fraternidade como deveríamos, mas estamos a caminho. É um mundo ainda onde o processo de dualidade é muito forte. Então a gente precisa da noite para valorizar o dia, da treva para poder admirar a luz, sabe? A gente precisa da doença para poder dar valor à saúde. Né? Então, é um mundo onde a gente, tipo assim, fizemos uma jornada no mundo primitivo e agora a gente está aqui para provar realmente as coisas que aprendeu e expiar fatos, acontecimentos, situações que fizemos, né, nesse passado, e estamos aqui para ter uma nova experiência e nos reajustarmos a partir daquilo que a gente fez. Né? E aí cada um vai ter um processo de reajuste. Né? Isso aí já é uma outra live, falar sobre esse assunto. E depois nós temos, logo em seguida, né, a Terra agora está no processo de transição para o mundo de regeneração. Então, nós estamos indo para essa regeneração. A transição já começou há muito tempo. Fala-se até que a transição do planeta começou desde quando Cristo chegou na Terra. Mas a gente tem sentido ela cada vez mais forte nas últimas décadas. E esse ano, então, ela está assim palpitante, né? A transição planetária. E a gente está indo para um mundo de regeneração. E o que é esse mundo regenerado, né? A gente já começa a ver aqui, dentro do processo do próprio planeta, na condição que a gente ainda se encontra, muita coisa começando a mudar, né? Quanta gente tem se preocupado e buscado cada vez mais questões espirituais, né? Coisa que não se falava tanto, né? Era só religião A, religião B, mas cada vez mais a gente está buscando filosofias, entender, digamos, história e filosofias de outras épocas que ficaram lá adormecidas, mas que têm um certo valor nos dias de hoje, como as filosofias orientais, por exemplo, né, trazendo para as nossas vidas. Se fala muito hoje de sustentabilidade, a preocupação com a educação, né? Por mais que a gente não veja isso acontecendo
de uma forma em que os governos do mundo inteiro estejam tão preocupados porque ainda o orgulho e o egoísmo, né, o interesse econômico é muito grande, mas a gente sente isso em grande parte da população, né, no sentido de querer que as coisas melhorem, né, aquela coisa de dar um basta no que está aí. A gente quer algo diferente, algo novo. Né? Então, a gente está caminhando, começando a abrir as portas desse mundo. Né? E esse processo, fala-se que pode iniciar, na verdade, no ano de 2057, por aí, e daí por diante. Né? Então, a gente tem um papel fundamental nesse momento de ajudar nessa construção desse mundo de regeneração, que é justamente um mundo regenerado. Sabe quando a gente fica doente e que depois que a gente consegue se tratar, a gente tem aquele momento de convalescença em que a gente vai se recuperando, os sintomas já estão bem mais brandos, a gente já consegue levantar da cama, respirar melhor, sabe, ter esperança. Então, o mundo de regeneração é mais ou menos isso. Não é que o mal ele acaba, não. A gente ainda vai ter provas, possivelmente algumas expiações, só que a forma como a gente vai lidar com isso vai ser diferente, né? No sentido de que a gente vai compreender o real motivo por que estamos passando por aquilo, porque a gente já vai estar um pouco mais espiritualizado, a gente já vai querer caminhar ainda mais para o Criador, entender mais as coisas do universo, né? E é o papel da gente enquanto difusor, né, desse tipo de conhecimento para todo mundo, né? E primeiramente para a gente também. Então a gente está vivendo num momento agora que quanto mais consciências a gente conseguir despertar para esse novo momento, melhor, né? Porque está todo mundo ligado, está todo mundo conectado, está todo mundo junto. Então é difícil você poder evoluir sabendo que o outro ainda está passando por dificuldades, né? Então a gente está todo mundo junto, não tem como, é aquela coisa, não tem como eu não te ferir sem me sangrar, né? Então a gente precisa ter essa consciência e seguirmos para o mundo de regeneração, que é o que nos espera, né? Não sei se a gente vai alcançar, mas a gente pode reencarnar. Foi exatamente. Eu acho que na próxima. Na próxima. E aí, depois desse, Se tem vier, né, o mundo se não for exilado. Se não for exilado. Sim, falando nisso, você falou em exilado, eu lembrando aqui da questão que você disse do extraterrestre, né? Daí a gente vê até um pouco do nosso orgulho, né? A gente se coloca como centro do universo, ou seja, tudo que é fora, a gente diz, é extraterrestre, né? Fora Terra. A gente não coloca como irmãos de uma mesma comunidade cósmica, né? Irmãos universais. A gente se coloca como centro e taxa, né? A gente nem sabe como é que a Terra é chamada lá fora. A gente que chama de planeta Terra, né, de Gaia, mas a gente não sabe como é que eles chamam o planeta da gente. Mas é isso. E depois vem os mundos ditosos e os mundos celestes. E celestes. Felizes e celestes. Quando a gente fala em mundo, eu fico assim, cada indivíduo, na verdade, é um mundo. Então, veja assim, de acordo, né, com essa pluralidade dos mundos, e se a gente voltar para o nosso mundo interior, a gente vê que a gente parte da infância, né? Aquele primitivo, onde está aprendendo a engatear, a andar, a falar. É muito análogo, né? Nosso mundo com essa pluralidade dos mundos habitados, porque tudo é uma progressão espiritual. A gente se olhar as nossas vidas passadas, nós não somos mais as mesmas pessoas, né? E de acordo com o esforço de cada um, houve essa lapidação espiritual e que da mesma forma vai, né, influenciar nos mundos que nós estamos habitando. E quando a gente fala de mundo feliz,
Porque aqui, nesse planeta ainda de prova e expiação, nós sentimos momentos de felicidade, porque nós temos, né? Um momento de paz, aquele momento que, de fato, nos traz um bem-estar para a nossa alma. São momentos felizes. E quando a gente fala, de fato, dos mundos felizes, esse sentimento, essa alegria da alma, ela torna-se constante. Né? Então, como é a formação desses mundos considerados felizes? Existe uma vida corpórea? Existe. Porém, a matéria, né, desses seres que habitam nesse mundo felizes não são mais matérias densas, como as nossas, que nós adoecemos, né, mediante ao que nos alimentamos, aos nossos sentimentos, à nossa vida, ao como corre, ao tipo de trabalho que nós exercemos no nosso planeta. Então, tudo isso ele se difere dos mundos felizes, porque lá não existe doença, porque tudo é parte do seu campo mental. Se você pensa só no bem, né? Então, assim, a química do seu corpo vão ser substâncias saudáveis. Mas se você pensa no bem, você sente aquele bem-estar. A gente faz uma ação boa, a nossa alegria, a nossa satisfação é muito grande. Então, aquilo nos traz saúde espiritual, consequentemente, uma saúde corpórea. Então, a matéria nesses mundos felizes são muito sutis. Eles não sentem mais a necessidade de estar arrastando os pés, caminhando sobre um solo, porque a sua leveza ela é muito grande. Então, eles levitam. Né? Vamos imaginar aqui os nossos anjos da guarda. Vamos imaginar os nossos mentores, né? Porque difere só em nomes. Então, eles o quê? São energias. Porque eles se aproximam de nós. Nós não vemos, não pegamos, mas nós sentimos. Porque através da mente. Então, nesses mundos felizes, a sua linguagem, eles são através da telepatia, a mente, né? Eles enxergam almas, enxergam sentimentos. Diferente de nós, nos camuflamos, né? Escondemos o que nós sentimos, o que nós pensamos. E lá não, é descortinado. É de espírito a espírito, né? Lá eles se alimentam de frutas, se alimentam de energia. Então, olha quanta coisa diferente desses mundos felizes. A infância, em relação à vivência, a infância é bem mais reduzida. Por quê? Porque lá já são espíritos evoluídos. Aqui as crianças é necessário um tempo maior para aprender, para os pais poder conduzir, né? E ensinando o caminho do bem. E lá não. Os espíritos já têm esse conhecimento, já trazem, já levam essa bagagem. Então não é necessário tanto tempo como nos planetas anteriores, né? Abaixo em evolução. Mas a infância é reduzida, porém, os anos vividos são bem mais do que mundos inferiores. Lá, a vida, né, a estimativa de vida, são de 300 a 500 anos. Porque lá, imagine, gente, a saúde, né? Porque a saúde, ele vem do quê? Da sua alma. Então, você tem mais capacidade de sobrevivência. E lá, a morte não é algo sofrido como nós conhecemos. Lá é visto como algo agradável, porque é um momento de transição para o que vem, né? Para uma felicidade maior.
E quando eu fui ver a imagem, né? Porque lá a beleza é imensurável para nós. É tudo muito mais belo. E nós já até estudamos um livro, Missionários da Luz, que tem passagens que ele vai dizendo como são as flores, as árvores, o perfume, a estrutura. Porque o que nós temos aqui no nosso planeta é uma imitação muito mal feita de mundos superiores. Porque lá a tecnologia é muito mais avançada. Lá o indivíduo, o ser humano, né, desse mundo, o trabalho dele é trabalho intelectual, é trabalho mental. O trabalho braçal aqui, né, que nós costumamos ter, nós seres humanos, terráqueos, lá são direcionados para os animais. Olha que interessante. Né? O ser lá faz trabalho intelectual e o animal trabalho braçal. Obviamente que a sua estrutura corpórea, né, desse animal, dos animais, são adaptados ao trabalho braçal. Isso mesmo. Nós temos um planeta, Júpiter, mas eu queria lembrar aqui um dos moradores desse planeta, de Mozart. Não foi a imagem da casa dele que eu fiquei encantada, né? Em forma de notas musicais. Então, a beleza lá é imensurável, é tudo perfeito, né? Tudo condizente à elevação espiritual de cada indivíduo. Foi o que eu falei anteriormente. A estrutura física de um planeta está relacionada com a moral dos habitantes. E nós temos o mundo celeste. Isso. Está ouvindo? Estou ouvindo. Tá. O mundo celeste, né, que é o mundo dos espíritos puros. E nós temos o grande exemplo, o nosso maior exemplo, né, de espírito puro, que é Jesus. Então, os mundos celestiais, eles são destinados a espíritos que são governadores de planetas. Como nós temos Jesus como governador do nosso planeta e de mais 4 planetas. Assim eu li aqui em um texto. Então, tem uma questão aqui no livro dos Espíritos, que Kardec faz esse questionamento, né, aos espíritos. Ele faz a seguinte pergunta: os espíritos puros, né, um deles é o exemplo de Jesus que nós conhecemos, habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados ao mundo do que os outros? Quer dizer assim, porque nós temos esse mundo aqui, o mundo terra, nós terráqueos, nós vivemos apenas aqui. Então está perguntando se os espíritos puros, né, a exemplo de Jesus, têm apenas uma única morada. E aí os espíritos respondem: eles habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem melhor porque os outros estão em toda parte. E é isso, quando nós nos conectamos com Jesus, fazemos aquela prece vinda do coração, nós sentimos aquele calor, nós sentimos a presença dele, né? Então ele está em toda parte, porque é através do seu pensamento. Imagine, né? Apenas no nosso planeta Terra, né? Nós terráqueos, pensando em Jesus, então é necessário que ele esteja em toda parte, basta que nós queiramos, né? Através de pensamentos, através
de atitudes. Então, essa aproximação com o divino. E Kardec, ele menciona o seguinte: segundo os espíritos, né, o sol que nós conhecemos, né, que nos aquece, não seria mundo habitado por seres corpóreos, o sol, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos que eles dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, que são os nossos anjos da guarda. Então, o sol é um lugar, né, de encontro para esses espíritos que nós chamamos de espíritos celestiais. Então, vamos tomar mais sol, né? Sentir o sol dentro de nós. E eu me lembrei, né, que tem muita gente que faz a meditação sentindo, né, aqueles raios solares, raios de cura. Né? Então, está aí a resposta, porque é o encontro dos espíritos celestiais. Isso. Imagine as emanações que partem de lá, né? E a gente pode, dentro da doutrina espírita, né, Cairo, ver muito mais exemplos desses mundos. Na verdade, eu ia estar trazendo as características de Júpiter, e você já enumerou todas para que a gente possa conhecer. E realmente é tudo isso que você falou, né? Então, maravilhoso. Dentro do nosso sistema solar, eu só vou colocar aqui que Mercúrio e Saturno, eles estão acima, já num patamar acima da Terra. Não são ainda mundos felizes, mas eles estão com seres que se vivem sem a questão do egoísmo muito forte, do orgulho muito forte. Então as relações sociais já são muito melhoradas, e aí tudo melhora no mundo, né? Na sequência vem Urano e também Netuno. E o top da galáxia, aqui no sistema, é Júpiter, como você mencionou. E aí você falou da questão do corpo, né? Como é que é a questão de ser muito menos denso, sutil. A morte não tem essa coisa da putrefação, né? Da carne, mas simplesmente eles assim desaparecem e não sofrem por isso, porque já veem como uma coisa natural, né? Porque já encaram, já estão em comunhão maior com as coisas celestes e encaram apenas como uma passagem, como uma transformação para um novo estágio, né? A questão dos animais que você falou muito bem também, a comunicação deles baseada mais na telepatia, no pensamento, embora eles também tenham uma linguagem articulada e também trabalham muito a questão da segunda vista, da vidência, que eles já têm isso bastante apurado, né? A mediunidade já é presente ali no dia a dia. O transporte não é como a gente, que é chumbado na terra, caminhando ali, suando. Eles deslizam como peixes na água. Sabe uma escada rolante? Pois é, são eles caminhando, né, nas ruas de Júpiter, né? Pois é, então é muito interessante esse tema, a gente falando dessa questão extraterrestre, lembrando que a gente também é extraterrestre, né? Porque a gente não é desse mundo, nós temos algumas encarnações aqui, mas nós viemos de um outro sistema, né? Que é o sistema de Capela, pelo menos muitos de nós, são poucas as almas que são originárias realmente daqui. Então, a gente não pode nem ficar com preconceito, né? Porque nós também somos de outro planeta, de outro sistema. Não é isso? Ô Cairo, só um minutinho. Tem Plutão que não é considerado planeta, né? Mas ele baixou a categoria. Baixou, né? Ele é prisão. Né? E eu fui ler um pouquinho sobre o Plutão, e aí, como é prisão, tem um espírito que nós conhecemos, né? Ouvimos muito falar, Hitler. Né? Ele se encontra no Plutão, aprisionado. Então, são de espíritos extremamente ainda ignorantes, né? Inferiores. Uhum. É isso mesmo.
Bom, e a gente também, para saber se estava todo mundo ligado aqui, né, no que a gente estava conversando, e eu sei que o pessoal conversou bastante aí também, só estava vendo aqui, subindo os comentários, a gente vai estar lendo rapidinho daqui a pouco. A gente quer fazer um quiz com vocês, não é isso, Sinara? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar aqui alguns enunciados, né, algumas sentenças, e a gente gostaria que vocês participassem, certo? Colocando verdadeiro ou falso, tá? A gente vai dizer a frase, e aí, a cada frase, vocês vão dizendo verdadeiro ou falso, V ou F, vocês vão colocando aí nos comentários, tá bom? Vamos fazer essa interação aqui. Fazer esse aí, você é um locutor. Estou dizendo, pode fazer o quiz com eles. Posso fazer? Então vamos lá. Então atenção, gente, ó, tá todo mundo preparado aí? Primeira questão, hein? Na verdade, primeira frase, primeira sentença. É o seguinte: nem todos os globos que se movem no espaço são habitados. Se fosse assim, grande caos haveria no universo. Novamente, nem todos os globos que se movem no espaço são habitados. Se fosse assim, grande caos haveria no universo. Verdadeiro ou falso? Vamos ver quem primeiro responde aí. Nem todos os globos que se movem no espaço são habitados. Se fosse assim, grande caos haveria no universo. É mentira, que é falso. Ó, F, novamente. Quem dá mais? Alguém pensa o contrário, né? Mas é falso mesmo. Nem todos os globos que se movem no espaço são habitados. A gente está estudando da pluralidade desses mundos habitados. Então, todos são habitados, certo? Embora, por que a ciência ainda não demonstrou que existe seres em outros planetas? Porque, assim, eles podem estar habitando uma dimensão em que a instrumentação científica nossa não consiga captar, né? Porque existem dimensões espirituais em cada planeta também. E outra coisa, a gente tem um conceito de vida. Veja, quando se parte para encontrar vida em outro planeta, uma das coisas primeiras que se busca é água. Mas porque a água é uma referência para a vida na Terra. Em outro planeta pode ser alguma outra coisa, né? Então, é por isso que a gente não encontra essa evidência tão, pelo menos assim, é o que se sabe, né? Vamos lá, para outra sentença então, hein? Todos os mundos habitados possuem a mesma constituição física. Todos os mundos habitados possuem a mesma constituição física. Todos os mundos habitados possuem a mesma constituição física. E aí, o que é que vocês acham? A matéria da mesma forma, né? A matéria da mesma forma, possui a mesma constituição física. Tipo assim, a mesma constituição que tem aqui na Terra, tem Júpiter, tem Mercúrio, tem Marte, tem no planeta densas, né? Isso. E a resposta é falso. Essa questão está perguntando se a matéria está presente no mundo feliz. É igual aqui. Vou dar um exemplo. Aqui no mesmo mundo de prova e expiação, a matéria é a mesma. Só um exemplo de dois mundos. Veja que Júpiter ele é mais fluido, né? Leve, sutil. Isso. Pois é, eles não possuem a mesma constituição física, mas têm a mesma origem, que é o fluido cósmico universal, como tudo que é criado. Né? Pois é. Lá mais beleza, né? Isso. Vamos lá, outra aqui, hein? Vou fazer só mais duas. Os mundos evoluem assim como os espíritos. Os mundos, os globos, os orbes evoluem assim como os espíritos. E aí, o que é que vocês acham? Os mundos evoluem assim como os espíritos. Os mundos evoluem assim como os espíritos. E aí? A Amélia disse que é falso. Eu comecei falando sobre isso. Isso. Eu pontuei isso, essa relação do indivíduo com os mundos habitados. Tava ligada aí, Danilo. Muito bem. Danilo, Kaique. Amélia, muito bem. Agora uma outra aqui, ó.
Essa é interessante a gente falar também. Para chegar à perfeição suprema, o espírito deve passar por todos os mundos existentes. Para chegar à perfeição suprema, o espírito deve passar por todos os mundos existentes. Para chegar à perfeição suprema, o espírito ele tem que passar por todos os mundos existentes. E aí, é verdadeiro ou é falso? O que é que vocês acham? A gente tem que passar por todos os mundos que existem para a gente chegar à perfeição? Falso ou verdadeiro? Não estou vendo aqui. Ó, Danilo Todos falou os que é mundos? falso. Todos os mundos. Beto falou que é falso. Mais alguém? Mais alguém? João Mas o falou que é pessoal tá falso. certo. Kaique também, realmente, nós não Pois precisamos. é. A Amélia também disse que é falso. Não precisamos. Na verdade, cada mundo, a gente vai ter uma experiência, né? Mas não, se você já conseguiu evoluir em tudo que você precisa em determinados quesitos no mundo, você não precisa sair ocupando vários, né? Seria até bem complicado habitar todos os mundos, né? É muito interessante. Ô, Cairo, são que horas? Já são 8h01. Né? Então, eu ia fazer só uma mensagem, não, um comentário rapidinho aqui. Bezerra de Menezes. Nesse momento de transição em que nós nos encontramos aqui no planeta, né? E aí, fizeram alguns questionamentos, né? O que é necessário para que a gente realmente faça parte desse planeta de regeneração? Porque, assim, ou nós não retornaremos para aqui regeneração, ou ficamos aqui, ou seremos exilados para outros planetas, que são inferiores a isso. Então, ele disse, a prática do bem. Né? De que forma? Você precisa se perguntar o que é que eu tenho feito para contribuir para um mundo melhor. Então, aí está a fórmula, né? Para vir para esse mundo de regeneração. Né? O que é que nós temos feito? De que forma nós temos contribuído para auxiliar o nosso próximo? Então, é simples. Esse é o caminho, né? É o caminho. É muito trabalho. E força de vontade para superar as mazelas que está dentro de nós. Né? Então, assim, por causa do tempo, a gente vai fazendo já a nossa prece de encerramento, né? E, nossa, foram muitos comentários aqui, agradecendo a participação efusiva de todo mundo. É muito bom aqui estar lendo os comentários de vocês. Muito bom. Aqui. Deu para acompanhar algumas coisas, não sei se vai dar para a gente estar lendo. Mas vamos então para a nossa prece de encerramento. E nessa prece eu gostaria de fazer, na verdade, uma prece de Eurípides Barçanufo, que é o mentor da nossa casa espírita. Mas eu gostaria de convidar vocês nesse momento a se interiorizarem um pouco mais, fechar os olhos, de repente colocar até a mão no coração, né? E a gente vai estar fazendo nesse momento essa prece, que ela é muito bonita. Ó Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criancinha que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mãe que assiste e que vela, no pai extremoso que instrui, no apóstolo abnegado que evangeliza as multidões. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados e no perfume das campinas. Ó Deus, reconheço-vos eu, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argênteo da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos,
na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor e no sublime do infinito. Que assim seja. E agradecemos a todos. Agradecemos infinitamente essa troca a todos boa vocês. de energia, né, Caio? A gente sente daqui, né? E Troca de lembrando que quando eu chegar assim no período da noite, a gente tiver de repente em algum lugar na janela da nossa casa e tiver, né, contemplando o firmamento, que a gente possa lembrar que somos filhos das estrelas, né? Que nós viemos de lá, todos nós, né? Até a nossa constituição física, né? Porque tudo foi formado a partir dessas partículas universais, né? E que às vezes esse sentimento de saudade que bate quando a gente olha para o infinito é justamente porque a gente já contempla a felicidade que a gente vai ter, né, um dia ainda mais nesses mundos maravilhosos que existem e estão sobre todos nós, né? Então, muita paz e muita luz para todo mundo. Um beijo no coração de cada um de vocês, viu? Que estão aí. Já está finalizando aqui, faltam 15 segundinhos. Obrigado pela participação de todo mundo. Foi muito bom estar com você também, Sinara. E obrigada, viu, Cairo, por esse grande conhecimento que eu aprendi.